Glória a Deus, irmãos. Amados irmãos, ontem nós começamos aqui na Jubrac, no culto de jovens, uma série. Não é Deixados para Trás, tá? Nem o Star Wars, né? Trilogia. Sobre namoro, noivado e casamento. E a gente vai seguir essa sequência durante alguns finais de semana. E juntando o pacote, né? Porque a ideia é trazer esclarecimentos, né, à luz da palavra, em uma área tão sensível hoje, que é família, que é relacionamento, em áreas que está tão desgastado, tão desacreditado. E a igreja, às vezes, tem sofrido muitas influências do mundo, né? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente contrário à palavra do Senhor. E para começar, eu quero ler 2 versículos. E a introdução que eu vou usar aqui, os jovens que estavam ontem vão ouvir de novo, senão que precisava ouvir 2 vezes a mesma introdução, né? Ok? Que é em Josué, capítulo 24, versículo 14 e 15. Josué 24, 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Até aqui. Esta uma palavra de Josué, líder do povo de Deus, sucessor de Moisés, ele que tinha incumbência de trazer para o povo os ensinos da lei de Deus. No contexto, ele está chamando a atenção do povo, que facilmente tem se voltado à cultura local e que tem servido aos deuses do povo daquela terra, dos amorreus. Porém, se tratava do povo de Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus, com o propósito de servir somente a Deus, de adorar somente a Deus, e de ter como foco da sua vida a glória de Deus. E este também deve ser o retrato da igreja: servir a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, se submeter à vontade de Deus. Porém, para fazer isso, precisamos entender os propósitos de Deus e as leis do reino de Deus. E quando queremos entender as leis do reino de Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, nós podemos voltar um pouco a fita e voltar alguns domingos atrás, alguns meses, voltar desde as bem-aventuranças, ver todo o Sermão do Monte, porque ali nós vamos ver as leis do reino, princípios estabelecidos por Cristo para aqueles que fazem parte do seu reino. Estilo de vida, de conduta, estabelecidos pelo Senhor, para aqueles que foram chamados e foram escolhidos por Ele para fazerem parte do seu reino. Então, o que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é para quem estamos vivendo, ou a quem estamos servindo. Nós temos aqui 2 pontos distintos. Você pode servir a você mesmo, ou você pode servir a Deus.
Porque o servir a mim mesmo e servir a Deus são incompatíveis. Não tem como servir a Deus servindo a mim mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida, o que acontece? Perdê-la. Mas aquele que perde a sua vida por amor ao Senhor e ao Evangelho, o que acontece? Ele encontra a vida. Ele tem a sua vida salva. A palavra do Senhor diz lá em Salmos 37, 4, ou 34, 7. Desculpe. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Mas a palavra também diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quando o foco da minha vida é buscar os desejos do meu coração, eu sou enganado. Sou traído pelas minhas vontades, pelos meus desejos. E a consequência, ela é desastrosa. Agora, quando eu nego os meus desejos e busco a vontade de Deus, aí Ele satisfaz o desejo do meu coração. De maneira em que eu não seja traído, mas os desejos que estão de acordo com a vontade dEle. Amém, queridos? Então a gente precisa entender para quem que a gente está vivendo. Se você não entender isso, se você não tiver isso definido na sua vida, para quem que você vive, até o fato de estarmos aqui, por que eu estou aqui? Você está aqui para Deus ou por você? Porque até a frequência na igreja, o fato de estar fazer parte de uma comunidade evangélica, nós podemos ter o alvo errado. Porque de repente a gente está aqui para ser feliz, para se sentir bem, por causa das promessas de Deus apenas do dia a dia, do cotidiano, que fazem parte, elas acontecem na nossa vida. Mas o foco principal, e a gente tem aprendido isso, tem que ser a glória de Deus, o servir a Deus, o glorificar o nome dEle. E isso a gente tem que aplicar na nossa vida como família. Para os jovens, o tipo de ensino que a gente procura trazer, ele é preventivo. Não a prevenção do mundo, que diz que você deve usar os preservativos do mundo para você não ter problemas. A prevenção que a gente traz como igreja é que você não deve entrar por alguns caminhos. É que você não deve seguir em algumas direções, para que você não tenha que depois buscar consertar coisas. E o meu conselho para os jovens é que eles têm uma única bala na sua arma, um único tiro, uma única flecha, quando se fala de casamento. Para o jovem crente, ele só tem uma flecha para jogar. Porque se ele jogar essa flecha errada e errar o alvo, ele compromete toda a sua vida, biblicamente falando. No mundo você tem a aljava cheia de flechas, atira para tudo quanto é lado. Uma hora você vai acertar na vida. Mas na vida cristã, para aqueles que vivem para servir a Deus, precisamos entender que você, jovem, só tem uma flecha. E você que é casado diz, pai, agora? Agora, querido, já atirou a flecha? Já era. Mas eu acho que eu errei. Não, agora faz acertar. Faz dar certo. Faz do limão a limonada. Entende? Ah, mas eu não estou bem. Aí a pergunta é, para quem estamos vivendo? Para nós mesmos ou para Deus? Ficar bem é consequência de servir a Deus. Amém? Então tá, quero que vocês participem, tá? Se animem. É meio preocupante quando fala de casamento, fica meio tenso no banco, né? Eu fico.
Porque de repente fala alguma coisa que o cara está meio enquadrado, né? Pega naqueles dias que o cara não está muito bem com a patroa, Deus o livre. Ela nem fala nada, só dá aquela olhadinha pro lado. Aí o maridão só dá aqui, ó. Se eu soubesse, eu não tinha vindo. Jesus, irmãos, nunca permitiu aos seus seguidores a opção de conformarem seu estilo de vida ao da sociedade à sua volta. E ao mesmo tempo continuarem a declarar Jesus Cristo como Senhor. Você vai ver na palavra do Senhor, Jesus dizendo, né? Que não adianta chamar ele de Senhor, Senhor, se não faz o que ele manda. Entendeu? Não adianta eu dizer, o meu Senhor é Jesus Cristo, mas eu não obedeço a sua palavra, eu ignoro. Eu vivo a parte da palavra. Eu tenho um estilo de vida que não tem nada a ver com a palavra. Eu faço os meus caminhos. Eu determino meu estilo de vida. Eu procuro as coisas, eu faço do meu jeito. Entendeu? E ignoro a palavra. Aí a palavra do Senhor ela é boa quando eu estou, de repente, apertado financeiramente. Aí eu venho, Senhor, vou procurar um texto que diz que o Senhor vai me prosperar. Quando eu estou doente, aí o Senhor, a Bíblia diz que eu vou ser curado. Né? Quando as coisas dão errado, aí eu quero consertar. Mas na hora das decisões do dia a dia, e que podem, às vezes, determinar todo o meu futuro, a gente sabe o que fazer, é ou não é? Os alvos, né? Os princípios usados na hora de escolher alguém para o casamento ou para o namoro, eles são os mais que não é sólido, como é que é? Líquido, gasoso, né? Instáveis, sabe? Né? Que tem a aparência, é ou não é? Você olha o homem, né? Dá aquela olhada geral, é ou não é verdade? Aquela conferida e diz, pá, conhece o caso. É ou não é verdade? E às vezes até casa. E depois ele vê que era só a capa que prestava. E vice-versa. Às vezes ela olha para ele, né? Bases para um relacionamento. Às vezes se olha, geralmente dinheiro está envolvido, né? Olha para o cara, vê o que ele tem, futuro, olha para a família dele, vê de onde ele vem, o nome. Pá, fulana vai estar com a vida garantida. Se ela casar com aquele cara. Sabe que tem um pilo ou dois a mais, né? E às vezes o cara é um baita falcatrua. Mau caráter. E que vai trazer desgraça para a vida dele e dela. Então não é base. Quais são as bases, então, na hora de um relacionamento? A maior base é a palavra, né? O que a gente precisa entender, irmãos, que o estilo de vida e os padrões da sociedade ocidental, que é onde nós estamos, eles estão distorcidos dos padrões bíblicos. Como a cultura dos amorreus, né? Estava da cultura de Israel nos dias de Josué. E o que Josué faz? Ele lança um desafio. E diz, olha, hoje vocês precisam escolher a quem vocês vão servir. A Deus ou aos deuses dos amorreus. Se para vocês é melhor servir aos deuses dos amorreus, não tem problema, sirvam. Entende? Porém, ele chega a uma conclusão, só tem um negócio, eu e a minha casa. E aqui começa um ponto importante, né? Chefe de família deixando claro as coisas. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa, ou seja, não tem alternativa, né? Eu falo lá em casa. Todo mundo é obrigado a servir a Deus. Quem mora na minha casa serve o meu Deus. Não quero, então te muda.
pesado, né? Seguindo. Seremos, se nós dissermos que somos seguidores do Senhor, que Ele é o nosso Senhor, mas a gente continua abraçando os valores do mundo, nós estamos nos enganando. E nós seremos praticantes da iniquidade e construindo as nossas casas sobre a areia. E aquilo que eu falei no início, servir ao Senhor e servir o eu, são opostos incompatíveis. Não tem como dar certo. Dados, estatísticos dos últimos anos, os últimos 150 anos, tem havido uma mudança significativa nos valores fundamentais da sociedade ocidental. Tal transformação não somente impactou a sociedade, mas também infiltrou-se na igreja. Se a gente olhar para um pouco mais atrás, quem é mais antigo aí sabe, que há pouco tempo tinham valores, 50 anos atrás. Alguns irmãos aí que têm mais de 50, ou estão aí 40 e poucos, vão se lembrar de princípios estabelecidos em alguns lugares, talvez no interior, onde não tem a luz e água ainda, encanada, que não chegou a influência, talvez, da televisão, da internet, dos meios de comunicação. Talvez alguém que está isolado em algum lugar do mundo, talvez ainda tenha princípios e valores de família, de educação, de honra, de respeito, de preservação. Meu Deus do céu, às vezes eu mexo com a Ângela, a questão de lavar a honra, que era uma coisa que se tinha antigamente. Se alguém violasse a integridade, a pureza da filha de um homem, de um pai de família, esse cara, ele lavava a honra da família com sangue. Era assim antigamente, ou não é? Quem é que se lembra mais ou menos dessa época aí? Vamos ver se tem só. Levanta aí, irmão, por favor, me ajude. Alguém se lembra? O irmão Daniel se lembra. Aqueles cavanhacos brancos não engana, né? Tá, mas alguém já ouviu sobre isso, não? Não, porque de repente pensei que eu estava inventando coisa aqui, Tá? Porque eram valores, eram princípios estabelecidos. O que a gente precisa entender, irmãos, é que nós vivemos num tempo em que o mundo está de cabeça para baixo. Os valores, eles foram distorcidos. E o Brasil é uma esponja que absorve todo tipo de porcaria e importa todo tipo de coisa de todos os lugares do mundo. Todo tipo de coisa contrário aos princípios de Deus e a sua palavra. Nós hoje, as brigas que existem, nós temos hoje milhões de pessoas morrendo de fome. Milhares de pessoas no Brasil. É ou não é? Criança sendo jogada no lixo. Mas a briga social, cultural, não é por estas causas. São brigas de interesses de indivíduos. É o feminismo, é o machismo. São essas coisas que têm tomado conta da cultura, que têm tomado conta das discussões do dia a dia. As conversas nas rodas da escola, da faculdade ou de trabalho não são as necessidades reais da nossa nação. Mas é se você é homofóbico, é se você concorda ou não com as ideologias que têm sido colocadas goela abaixo. São essas as discussões, são isso que tem tomado o tempo da sociedade. A igreja, às vezes, deixa de se preocupar em pregar o evangelho, mas se preocupa em se adequar ao sistema deste tempo, para que as pessoas não se sintam mal ao vir na igreja, ou ouvir a palavra, mas para que elas possam se sentir ambientadas, contextualizadas com o ambiente. Mas a igreja é a contramão deste mundo, entenda isso. Amém? Nós remamos cachoeira acima, não abaixo, nós não vamos na corrente.
Nós somos o contrário de tudo isso, porque somos a igreja. Agora vamos pegar um grupo, vamos para a rua, vamos fazer uma passeata. Não, não é isso. É o nosso estilo de vida, é aquilo que a gente crê, é aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. Essa é a nossa batalha. Não ser igual ao mundo, mas ser de maneira que glorifica a Deus. Não espere, irmãos, que um dia eu vou deixar de pregar porque fulano está enquadrado na situação. Não, eu não vou deixar de falar, irmãos. Não posso, eu não tenho esse direito, porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que eu vou prestar conta diante de Deus. Então nós vivemos num sistema em que se preocupa em que a pessoa esteja bem, sabe? É o bem-estar do indivíduo. E Deus, aí a gente usa desculpa, mas Deus é amor, Ele entende. Deus quer te ver bem, irmão. Tu não está legalzinho assim? Não, faz o que tu quer, Deus vai te ajudar, porque Ele quer te ver bem, Ele te ama. Eu sou mau, a Bíblia diz que nós somos mau, né? Eu quero o melhor para meus filhos. Mas assim, ó, os meus filhos não podem fazer o que eles querem, irmãos. Porque eu os amo. Pelo contrário. É porque eu os amo que eu não deixo eles fazer tudo o que querem. Não é assim. Deixa fazer os seus filhos fazer tudo o que eles querem. Ah, eu amo eles. Ah, foi lá. Roubou, o pai vai lá e paga. Matou, o pai vai lá e diz que tu não matou, filho. Não. Existem leis, princípios, regras, limites. Amém? E qual é o nosso limite? A palavra. Seguindo então, agora me acalmei mais. A sociedade tem sofrido danos terríveis, principalmente na estrutura familiar. Os princípios morais têm se extinguido a cada década. E muitas outras coisas sutilmente têm se infiltrado na igreja, nas famílias, de uma forma devastadora. E é cada vez mais normal situações como adultério, é cada vez mais aceitável na nossa cultura. Até alguns anos atrás era crime. Quem se lembra que era crime? Era crime, né? Agora não é mais. Ok? Era crime. Adultério, abandono do lar. Isso é muito normal. Abandonar o lar. Quando alguém adultera, está pensando na sua família, na sua casa, nos seus filhos? Não, está pensando no seu prazer. É ou não é? Quando abandona, está pensando em si. É anormal, irmãos. Pense em si, não estou bem, não estou legal, não estou feliz, eu estou a ponto de ter um troço, a minha pressão está subindo, eu ando nervoso, eu estou a fim de fazer uma loucura. Então, para não fazer uma loucura, faz uma loucura, vai embora. Movimentos, né? Como eu falei, feministas, machistas e um monte de istas. A perda de valores, de respeito, de honra. A independência do indivíduo no relacionamento são princípios que são pregados, né? A independência do indivíduo. E eu quero me deter um pouquinho aqui. A palavra do Senhor fala, Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão, quem sabe aí? Quantas carnes? Uma só. Ali o Tiago junto com a Lore, né? Abraçadinho. Aquele clima romântico, né? Aí, ó, 6 anos hoje, hein? Galo velho, hein? Só Deus, hein, mano? O Miri de mãozinha. Olha a cara do Miri. Tá um clima de romance, né? Um clima de romance.
quando? Outubro faz 20? Olha. Se ela tá velha. Tu é quantos anos? 15 anos mais velho que ela, imagina então. Podre de velho. Irmãos, deixa sua mulher, deixa seu pai e sua mãe, vai se unir a sua mulher e os dois vão ser um, ok? Eu quero trazer a visão que realmente a gente vê no mundo. É que as pessoas casam, ou antes de casar, elas não estão dispostas a morrer como indivíduos. Não é que você vai ter que se negar em tudo. Mas a pessoa casa e ele quer continuar sendo independente. A gente vê cada vez mais a nossa cultura social fazendo essa separação entre famílias, entre homem e mulher. As mulheres, cada vez mais, elas estão saindo para o mercado de trabalho, estão se qualificando. Isso é ruim? Claro que não, é bom. Se qualifique, vá em frente, faça e aconteça. Mas isso não muda nada no que diz a Escritura. É claro que, em contrapartida, o homem cada vez tem sido mais omisso. E cada vez os homens são mais covardes. Eu gosto de ver filme, irmãos, de ação, sabe? De espada, de guerra e pá. Cara que vai à luta, sabe? Mas nós vivemos uma geração, irmãos, num tempo, que os homens são de alface. Sabe? Flexíveis ao extremo. E o absurdo é que muitas mulheres que já foram casadas com um homem têm trocado os homens por outra mulher. Claro que tem vários contextos, mas os homens estão sendo pressionados num canto, quero falar para os machos hoje, sabe? Para que você fique acuado e você nunca reaja. Como homem, como chefe de família, como pai. Aí as mulheres têm que ir à guerra. Elas é que têm que botar a cara na rua e dizer, não, deixa que eu faço então. Essa é a sociedade que vivemos. Aí eu vejo algumas meninas solteiras querendo casar. E eu já ouvi de menina dizendo, pastor, mas não existe homem. Eu ouvi alguns dias atrás. Eu digo, mas olha quantos homens, mas os caras, é tudo metrosexual, só querem, se preocupa só com ele mesmo, com a sua aparência e tal. Mas os caras não encaram. E hoje é as gurias que tem que chegar nos caras para dizer, olha, vamos orar junto pelo menos, varão. Está entendendo, irmãos? Há uma carência de homem, irmãos, nessa geração, segundo a palavra de Deus. Nós temos, não estou falando aqui de idade, nós temos velhos, que são eternos guris. Não é questão de comportamento, é questão de compromisso e assumir as coisas diante de Deus e da sociedade. Deus sempre levantou homens, irmãos. Deus sempre levantou homens. Sempre. Amém? Deus sempre levantou homens para encarar desafios, para defender, para lutar, para guerrear, para pelejar, para colocar limites nas coisas. Deus levantou o homem como chefe da família, bíblico, como cabeça da mulher, como cabeça da sua casa. Deus chamou os homens para isso. É você, homem, que é alvo do diabo,
para que você não assuma suas responsabilidades e quando vier conflitos, você fuja. E por que muitos fogem hoje? Porque são filhos de pais que fugiram. São filhos de pais que na hora do conflito não aguentaram o tirão e foram embora. Foram viver uma outra vida, uma outra história, foram fazer outros filhos. Quando não se responsabilizaram com aqueles que já tinham, foram arrumar outra mulher, quando não se responsabilizou com aquela que já tinha. E eu não quero que essa palavra traga sobre você condenação, se você de repente se enquadra neste quadro. Eu quero que ela traga libertação e que você tenha a oportunidade de, em Deus, mudar a história daqui para frente. Amém? Mas esse é o retrato dos dias de hoje. Conflitos, problemas no casamento. Quem nunca teve? Que atire a primeira pedra. De repente alguém que nunca teve, vamos esconder, né? Vontade de ir embora. Quem nunca teve? Talvez alguém não teve. Pastor, você já teve? Claro que já tive. E a Ângela também, eu sei que ela teve. Já me disse. Nossos primeiros anos de casado, Jeová do céu. E depois os outros, meu Deus. E agora, Jesus. Ontem eu quase apanhei, irmãos. Sabe, ontem eu estava inspirado assim, pá, eu olhei e mirei, pá. Hoje eu vou dar uma segurada, Ângela, tá? Ela já me olhou estranho de novo, eu sei quando a coisa não está boa pro meu lado. Irmãos, dificuldades no casamento, quem não teve, você acha que você vem para a igreja, é um mundo perfeito? Conselho para os jovens, né? Dei ontem, mas alguns jovens não estavam, mas vou dar agora de novo. Pastor, por que eu tenho que namorar alguém crente? Por que eu tenho que casar com uma pessoa crente? Quer um conselho para arrumar alguém? Arruma alguém que ame a Deus mais do que ama você. Alguém que seja comprometido com Deus mais do que com você. Porque o que nos faz não cair em pecado não é apenas o amor um pelo outro. Mas o que mais segura uma pessoa é o temor a Deus. Amém? É o comprometimento com a sua palavra. Se você arrumar alguém que não tema a Deus, então depois não vem reclamar. Pastor, eu nunca esperei isso dele. Eu não pensava que ela ia fazer isso comigo. Me deixou. Arrume alguém que tema a Deus. E que ame a Deus mais do que ama você. Alguém que seja mais comprometido com Deus do que contigo. Porque se essa pessoa for comprometida com Deus, mais do que contigo, se ela se comprometer contigo, ela vai te honrar. Para glorificar a Deus. Amém? O que segura casais crentes que entendem esses princípios na hora que dá vontade de ir embora? Poxa, mas eu não aguento mais essa mulher. Mas aí tu olha para Deus e para a palavra e diz, mas eu não tenho amparo para ir embora. Mas o que eu faço, Senhor? Aí a palavra, segura, vai passar. Mas quando? Mas daqui a pouquinho passa. E eu lamento que muitos casais não chegam nos 20 anos de casado do irmão Vomir. Nos 6 anos de casados do Tiago. Nos sei lá quantos anos de casado do fulano, do Beltrano, do Ceclano. Quantos anos, Mandaleão? 26. Desses 26, eles tiveram dentro de casa o Emanuel por muitos anos. Estava tão quietinho, Emanuel. Mas eu noto que os irmãos estão até mais floridos, né? A gente só mexe com quem quer mexer, pronto. Né? E agora Sara. Receba a varoa, até que a morte o separe. 26 anos, irmão, sabe? Eu lamento porque muitas pessoas não chegam, porque os últimos anos que vivemos em Deus são sempre os melhores. Sempre os melhores.
dificuldades, pode ter certeza, você vai passar no casamento, das mais diversas. Financeira, às vezes incompatibilidade de gênio, né? Ela é geniosa e você também, né? Ou ela é a 1000 por hora e você é 2, né? Às vezes é o contrário, às vezes o cara é a 1000 pelo Brasil e ela anda em marcha lenta, né? E daquele nervoso, meu Deus, e não acompanha o meu ritmo. É um instrumento de Deus para acalmar o acelerado e para acelerar o devagar, né? Sabe, para que haja um equilíbrio, né? Porque senão, meu Deus do céu, aí não, aí um segura o outro. Calma, meu amor. Vai devagar. Vai tirar o pai da forca, né? Não, mas é que tu não entende. Eu vejo alguns casais assim na igreja, né? Não é? Olha, né? Ó vida, ó céus. Queridos, não tem como você casar e você continuar vivendo a vida que você vivia quando era solteiro. E uma coisa é verdade, se você quer casar para ser feliz, esqueça. Seja feliz antes de casar. Agora que eu vou terminar a introdução, eu vou entrar na palavra. Tá? Como tem sido difícil, irmãos, entender este princípio de ser um. Muitas famílias, elas não se separam fisicamente, nem geograficamente, o cara não vai embora de casa, não vai embora para outra cidade, ficam perto, né? Mas, porém, elas estão longe no coração. Moram juntos, às vezes dormem na mesma cama, mas estão afastados no coração, pelas mais diversas circunstâncias. E o mundo tem levantado um sistema maligno, exatamente com esse propósito: afastar as pessoas, afastar as famílias, afastar o marido da mulher, o pai dos filhos. Marido e mulher, dentro dessa visão, dessas bandeiras levantadas na sociedade, eles competem entre si. Se a mulher ganha mais que o cara, tem mulheres que não se aceitam se submeter ao marido. Não, eu ganho mais que tu. Eu que pago as contas mais caras desta casa. Mas eu sou teu marido. Então tá, então vou tirar o dinheiro da casa. Você pode ganhar milhões, seu marido um salário mínimo. O que a Bíblia diz é que você tem que se sujeitar a ele. Amém? Amém? Essa separação, às vezes é o cara, ele acha que ele é meu Deus, o melhor do mundo. Quantos maridos arrogantes. Porque às vezes ela é uma dona de casa, que lava as freadas dele. Entende? Que faz a comida que ele come, que cuida dos filhos dele. Mas só porque ele trabalha fora e de repente sustenta a casa, ele acha que é alguma coisa a mais. Vocês são uma só carne. É uma equipe. Não é o trabalho de um indivíduo, é uma equipe. Irmãos, o que a gente precisa entender é que Deus criou o homem, amém? Adão. E Adão era incompleto quando Deus o criou? Sim ou não? Ele era a imagem e semelhança de Deus. O que vocês acham? Ele era incompleto ou era completo? Ele era completo. Mas mesmo assim Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Adão tinha incumbência de cultivar o jardim e de dominar os animais, é ou não é? Mas aí Deus pega e de parte de Adão faz a mulher. E agora Adão e Eva são um em Deus, uma equipe, uma só carne. E esta equipe, eles não brigam entre si. Esta equipe tem a função agora, sabe do quê? De encher a terra e de dominá-la. Amém? Se o casal entender isso, se a família entender isso, que se nós trabalharmos como equipe, não mais agora como indivíduos, mas como equipe, a gente faz qualquer coisa.
em todas as áreas. Aí, de repente, ele trabalha, ela trabalha, o meu salário, o teu salário, as tuas contas. Tudo que um tem, o outro tem. Sabia disso? Na visão bíblica é essa. É a aliança que estamos falando. Hoje tem várias maneiras de você firmar um compromisso com alguém. Você pode fazer contratos, você pode fazer várias coisas. Biblicamente, a gente fala de aliança. É a mesma aliança que Cristo tem com a igreja. Ele diz, tudo que eu aprendi do meu Pai, eu vos tenho feito saber. E hoje nós somos herdeiros de Deus. Amém? Co-herdeiros com Cristo. Tudo que o Filho tem, nós também temos. Porque nós somos noiva do Filho. A noiva do Cordeiro. Nós herdamos tudo que Jesus recebeu do Pai. Tanto é que a igreja está prometido reinar com Cristo. Amém? É por isso que a gente tem que, para ser glorificado com Cristo, nós temos que entrar pelo caminho da cruz. Ser crucificado com Cristo, para reinar com Cristo. Você, quando você casa, você leva o bônus e o ônus. Quais são os bônus? Depende. Tem muitas coisas que a gente pode colocar como bônus. O bônus é Adão e Eva povoaram a terra e eram autoridade sobre ela. Conquistar. Se um casal unir forças financeiras, unir as suas forças na educação dos filhos, porque às vezes o casal se divide em tudo, né? Quem tem mais direito sobre os filhos, o pai ou a mãe? Os dois. Porém, é preciso que haja agora um trabalho de equipe, porque educar filhos e irmãos não é fácil. Mas se a mãe diz assim, vai, e o pai diz não vai, tem que chegar a um acordo. O que tu acha? A mãe tem uma visão. A mãe sempre vai preservar. É ou não é? Sempre. Ah, eu acho perigoso. Sempre. É perigoso. Não, eu acho perigoso. Eu, por mim, não saio daqui de perto de mim. O pai já é mais ousado e gosta que o filho corra riscos. Não, mas acho que ele precisa. E se quebrar a cara, ele precisa sofrer as consequências. Às vezes é assim a nossa conversa. Tá, então tá. Ah, mas eu fico com o coração na mão. Às vezes o pai até torce, às vezes deu uma quebrada na cara. Só para ficar ligado. É sério? Uhum. É sério. Ah, não deu certo. Eu te falei, né? Não é por maldade. É para aprender. Pega a criancinha aqui. Quem é que tem criança aí, bebê? Né? Quem é que tem filha de um aninho aí? Ah, o Pedro, né? Aí o Pedro sobe aqui, ó. Ai, meu Deus, a Rosângela vem correndo lá do fundo. Meu Deus! Pega! E o Dando aqui embaixo. Já viu que os pais, principalmente o pai do primeiro filho, né? O cara pega o bebê, quer tirar onda e joga pra cima. E as mães ficam aqui, ó. Dá aqui pra mim, dá. Por isso tem que ter o equilíbrio, né? O pai não matar o filho, entendeu? Né? E para a mãe não super proteger. É uma equipe. Porém, o mundo faz de tudo para dividir esta equipe, para que você trabalhe como indivíduo. Os filhos
também disputam com os pais. E os pais disputam com os filhos. E a gente vai ver na sociedade todo tipo de grupos diferentes, brigando entre si, e isso muito estimulado. Muito estimulado. Muito, muito, muito. Você tem que arrumar alguém para brigar. Negro briga contra branco. Não vem, não. Hoje eu sou minoria aqui, mas eu me garanto. Né? Pobre contra o rico. Mulher contra o homem. Mulher e homem contra grupos LGBT e vice-versa. É assim. Mas Deus chama a mim e você, irmãos. Chama a sua casa para que vocês trabalhem como equipe. Como um só. Para que vocês tenham forças em Deus de conquistar, de dominar, de influenciar para a glória dele. Pergunta é, depois de todo esse caos que foi falado aqui, na verdade eu estava lendo uma estatística, né, sobre gravidez na adolescência, sobre mortes de adolescentes, pais com 14, 15 anos, 12, 13 anos, né, mães de 13 anos, dados que não são divulgados porque se escondem, né? Me lembro que quando a gente já estava internada para ganhar a Dani, há 10 anos atrás, tinha uma menina de 12 anos, também internada para ganhar uma criança, uma menininha, irmãos, assim, uma criança, sabe? Internada para ganhar um filho. Cadê o pai? Ninguém sabe, ninguém viu. Entende? Aí essa criança que nasce, qual o destino dela? Na verdade não nos interessa. Na verdade nos interessa são as competições, as brigas que a gente vê todos os dias. A gente olha as situações e diz, que pena, né? Tu vê que judiaria. Às vezes eu vejo alguém bota, né? Nós temos muitos amigos de vários lugares. E às vezes, estou grávida. A mulher bota lá, né? Aí você procura o marido, não tem. Aí todo mundo bota parabéns, 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 parabéns. Não é parabéns, irmãos. Parabéns. Se um casal vem aqui e diz, olha, minha esposa está grávida. Para solteiro, não é parabéns. Isso é uma judiaria para uma criança que vai nascer agora sem referências. Sem uma estrutura. Segundo Deus e a sua palavra. Radical, né? É assim. De quem é a culpa de tudo isso? No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 39 diz: de que se queixa, pois, o homem vivente? E aí ele responde: queixa-se dos seus pecados. De quem é a culpa de tudo isso? Sempre quando tem as coisas dão errado, a gente vai procurar culpa fora da gente. É ou não é? Por que tu te separou? Não tinha condição. Aquela mulher é louca. Aquele cara é um bandido. Me agredia. É por isso que a gente fala de prevenção. Escolha alguém que ame a Deus e que tema a Deus. Quem teme a Deus não vai agredir. Quem teme a Deus não vai violentar, não vai fugir. Quem teme a Deus vai honrar os seus compromissos para a glória de Deus. Nós podemos culpar, irmãos, as pessoas e as situações próximas de nós, ou as do passado, né? Para encontrar respaldo para a situação que a gente vive, né? É que eu vim de uma família difícil, né? E tal. Esse dia está falando com o Guilherme, né? Nossa família tem muitos casos, muitas histórias, né? E eu conheço algumas pessoas que de um parente, não sei quantos filhos ele tem, é um monte, né? Eu não sei mesmo quantos filhos tem.
É um monte, um monte, um monte, um monte, um monte. Desses filhos tem de tudo. Alguns já morreram. Alguns já foram presos. Tem todo tipo de coisa. Mas destes mesmos filhos criados no mesmo lugar, tem filho crente, bem empregado. Sabe, funcionário público, trabalhando bem, servindo a Deus, do mesmo ambiente, do mesmo lugar. Você pode culpar toda a estrutura social. De onde eu vim, irmãos? Muitas pessoas que se criaram comigo não vivem mais. Morreram. Morte morrida, morte matada. Porém, eu não posso dizer que eu sou o único, mas eu vejo muitas pessoas hoje, amigos meus, bem-sucedidos na vida, criados no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então não ache desculpas fora da iniquidade que está dentro de você. Nós podemos falar de toda a sociedade, mas entenda, o pecado, a iniquidade, ela não é externa, ela está dentro do homem. O desejo de satisfação, a busca por prazer, o desejo de não se comprometer, o desejo de fazer aquilo que a sua carne quer, que a sua vontade quer, não é uma culpa da sociedade, não é culpa do governo, não é culpa se você teve muito ou se você teve pouco, não é questão de oportunidades. O desejo que está dentro do homem, eu vejo pessoas que tiveram muitas oportunidades, mas que não aproveitaram nenhuma. Nenhuma. O desejo de fazer o que é errado está em você, está em mim. E é por isso que a gente precisa se voltar a Deus. Amém? Uma pergunta. Também lembrando que falamos ontem para os jovens, né? Você quer um casamento saudável? Você que é casado ou você que não é? Como eu sonho, pastor, um casamento saudável, meu Deus. Então seja você uma pessoa saudável. Seja você a resposta de Deus para o seu cônjuge. Pega o teu orgulho, joga fora e sirva a Deus. Busque se conhecer. Conselhos agora, tá? Primeiro, identifique, antes de você identificar no seu cônjuge as falhas, identifique em você as falhas. Que falha? Primeiro, reconheça seus pecados. Reconheça suas falhas de caráter. Quantas pessoas têm falha de caráter? Quantos homens? Quantas mulheres? A gente vê casos, irmãos, porque essas coisas, elas são, quem pratica, são bem camufladas, né? As coisas não acontecem assim, lá não sei aonde, não. Casos de pedofilia, de violência, às vezes estão mais perto da gente do que a gente pensa. Identifique isso em você, se existe. Se houve casos dentro da igreja, dentro de várias igrejas, de crianças que foram violentadas, até por líderes, por professores, na igreja. Coisas que não são detectadas e que às vezes a gente faz de tudo para esconder. Mas essas coisas precisam ser identificadas primeiramente por você, levadas a Deus. E se for necessário, peça ajuda. Peça ajuda.
nas suas falhas de caráter, nas suas compulsões, com pornografia, com promiscuidade. Peça ajuda antes que seja tarde. Peça ajuda. Identifique as suas falhas, porque se você não identificar, isso traz transtornos ao seu casamento. Quantas pessoas, quantos casais têm sérios problemas no relacionamento sexual? E não é físico. Às vezes são desejos ocultos que lhe impedem de ter o sistema natural das coisas na sua vida. E que sofre a família, sofre o casal, porque não buscam ajuda. Mas buscar ajuda onde? Eu entendo que é difícil. O que vão dizer? O que vão pensar? O que vão pensar de mim? Se você buscar ajuda em pessoas maduras, primeiro, né, que conheça Deus e a sua palavra, não pode haver julgamento. Outras questões você tem que buscar ajuda médica. Pastor, busque ajuda médica se for o caso. Psicológica. Identifique os seus problemas, as suas carências. Não se esconda atrás das desculpas e dos orgulhos. Identifique os seus medos. Quantos casamentos dão errado por causa de medo? Ela sempre ouviu que nunca ia ter um casamento saudável. E ela casa com medo. Sabe, eu sei que ele vai me deixar, eu sei. Eu não... Identifique esse medo, isso não é normal. Isso não vem de Deus. Eu digo para as mulheres aqui, Deus te fez com todas as condições, toda a capacidade de ser uma mulher abençoada e abençoadora. Deus te fez com todas as condições de fazer o teu marido um homem bem-sucedido e abençoado. De fazer da tua casa, dos teus filhos, se você tiver filhos abençoados. E o homem é a mesma coisa. Deus te deu todas as condições para você ser um homem. Identifique os seus medos. Confronte-os com a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz a esse respeito. E viva o que a palavra diz e não o que a cultura diz ou o que o mundo diz para você. Estamos quase lá. Mais 25 horas eu termino. Outro ponto. Identifique também as suas qualidades, seus talentos. E coloque as suas qualidades e os seus talentos à disposição da sua casa e da sua família. Muitas pessoas são pessoas excelentes, trabalhadoras e ajudam muita gente, em muitos lugares. O cara é um baita de um profissional. A mulher é uma pessoa excelente por onde ela anda. Meu Deus do céu, faz de tudo que tem que fazer. Só não aplica os seus talentos e as suas qualidades em casa. Às vezes é uma excelente companhia, todo mundo gosta de estar junto com ele. Dá atenção para todo mundo, fala com todo mundo, menos com a família. Menos com a esposa, menos com os filhos, menos com o esposo. Veja o que você tem de bom. Há um propósito porque Deus colocou você nesta casa, nesta família. Você é um instrumento de bênção. Dê o seu melhor na sua casa. Amém? Amém? Os homens, dê o seu melhor, irmão. Defenda a sua casa com toda a força que você tem. É você o guerreiro daquela casa. Não se omita. Não se omita. Se posicione. Não permita que Satanás vai entrando, se infiltrando na sua casa. Negativo. Dê o seu melhor em amor, carinho, atenção. Invista o seu tempo com essas pessoas tão preciosas que Deus tem nos dado. É ou não é? Invista tempo. Brinque com eles. Sorria com eles. Chore com eles. Brigue com eles. Faz parte. Brigue. Mas brigue. Sabe?
Daqui a 10 minutos, 15 minutos passa tudo, né? Mas as verdades foram ditas, as coisas foram botadas no lugar e é isso. Pronto. Invista o seu melhor. E mais uma vez a pergunta: para quem você vive? Para Deus? Para você mesmo? Ou para suprir as expectativas dos outros? Viva para Deus e glorifique a Deus. Amém? Eu poderia falar mais, né? Mas eu vou parar por aqui hoje, porque a gente tem mais dias para a gente tocar no assunto, né? Hoje foi só uma introdução, assim, né? Para a gente poder entender. Não sei se a gente vai ficar todo mês falando sobre isso, mas eu quero falar muito sobre família, sobre casamento, sobre cultura, para que a gente, como igreja, possa se posicionar diante dessa sociedade corrupta, pervertida. Casamentos descartáveis. A visão é: eu caso, vou casar, se não der certo, a gente separa, pô, arruma outro. Você solteiro, quantas flechas você tem? Uma flecha. Acerte o alvo. Busque ajuda, busque conselho. A sabedoria na multidão de conselheiro. Várias situações, irmãos, várias situações, jovens de Deus. Não olhe para a aparência. Olhe para o caráter. Olhe para o comprometimento com Deus. Meninas, não se encante com essas conversas mole aí, hein? Um homem, quando ele quer conquistar uma mulher, ele faz de tudo. De tudo. Ele é capaz de dar flores. Ele é capaz disso. Ele vira um poeta. É ou não é? Gente, tem que ver a inspiração de um homem quando ele quer. E não está nem apaixonado, nem ama. Ele se sentiu atraído. Olhou e disse: nossa! Mas o homem não tem problema em dizer que ama. Sabia que eu te amo. Agora eu estou dizendo para você desconfiar de todo mundo? Não, agora se é uma pessoa que ama Deus, irmãos, não vai brincar com os sentimentos de ninguém. E não vai pegar outro alguém para se satisfazer. Porque ele já vai ser satisfeito em Deus. Pleno em Deus. Amém? Ele não vai procurar alguém porque ele quer. Vocês sabem o que ele quer. E a mesma coisa as mulheres. Rapazes. Está interessado? Dá real. Mas faz uma entrevista, faz um check-up. Qual é que é a tua? Onde é que tu quer chegar? Né? Vê quem é essa pessoinha. Não vai pela carinha maquiada. Lavou o rosto. As coisas mudam. É sério. Não vai, porque olha, tem que saber quem é essa pessoa. Quem você vai levar para casa para viver todos os dias da tua vida? Quem você vai levar? Uma vez as meninas da igreja, né, não daqui, botando fotinha nas redes sociais. E bolo, e torta, e pudim, não sei do que, e doce. Fazia e botava, né? Aí eu botei um comentáriozinho, tá? E o arroz e o feijão, o quisuco? Quer casar só com bolo, com essas coisas? Não lava louça, nada? Ah, você enlouquece comigo, né? Botar fotinha no Facebook, maquiadinha, isso é barbada. Quero ver na hora que está lá a criança chorando, a louça na pia.
Hã? As fraldas cheias. E o marido dormindo no sofá. Aí é que eu quero te ver, boneca. Me ajuda! Só coçando aquele barrigão aqui, ó. Controle todo babado já na mão, né? Entende, gente? A vida real não é o que está nas telas, não é o que está nas redes sociais. A vida real tem cheiro ruim. Aquela comida que você deixou fora da geladeira em cima da pia azeda. Aquela louça que você não lava fede. A vida real é assim. A vida real, o campeão, playboy, todo mês vai chegar embaixo da sua porta. Pessoas que conhecem, sabem o teu nome e o teu endereço. E mandam uns espíritos malignos chamados fatura. Demônio. Entram por baixo da porta. Sabe? E não adianta você botar a mão e esses demônios, você bota a mão e diz, eu repreendo, eu amarro. E não adianta ungir com óleo, fica ali. Você tem que ir no banco ou na lotérica pagar aquele negócio. É, campeão. Mas vamos deixar isso para outro dia, tá? Vamos orar, queridos. Amém? Eu podia fazer uma campanha aqui na igreja, né, de jejum, oração contra as faturas. Hein, já pensou? É o mês da tua vitória. Um mês sem fatura. Só se o correio entrar de greve, irmãos. E assim mesmo eles dão um jeito. E no mês que vem dobrado e com juro ainda. Queridos, que a visão da igreja seja servir a Deus. Faça da tua casa, do teu casamento, um culto a Deus. Amém? Claro que o seu esposo não é perfeito. Nunca vai ser. Sua esposa não é perfeita. Talvez ela seja chata. Irmãos, estou sendo sincero. Posso ser sincero com vocês, né? Porque tem mulher chata. Salomão já falava sobre isso, né? Que a mulher chata é que nem a goteira, né? Ping, ping. Esses dias eu estava lá em casa. De manhã eu estava tentando estudar. Daqui a pouco, tom. Meu Deus do céu. Tá, não vou sair na chuva agora. E aquele troço, pom. Não é que a cachorra pegou uma garrafa de PVC, irmãos. Deixou embaixo de uma goteira, que tom. Garrafa Pets. Mas eu dei um bicudo naquela garrafa. A mulher chata é assim. Não pode dar bicudo. Tem que orar a Deus, né? E eu sei, irmã, talvez o seu marido seja um pangaré. A reclamação das mulheres é essa. Mas esse homem não presta para nada, não decide nada, é tudo nas minhas costas. Mas, irmã, é o teu marido. Era para ter visto isso antes, agora já era. Ame ele, honre ele. Deixe claro que ele é o cabeça da sua casa, não você. Mas não precisa ficar dizendo, tu é o cabeça, tu tem que decidir. Não, deixa eu decidir. E se ele não fizer? Aí é que está. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente toma frente. As mulheres são mais ansiosas, né? Aí eu sei que ele não vai fazer. Ela nem espera. Ela vai e faz. 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida inteira. Sempre foi assim, porque você sempre fez. Metida.
Aí gosta, bate no peito, né? Lá em casa, se não sou eu. Perdeu uma bela oportunidade de ficar quieta. Amém? Amém? E o homem também. Eu não faço porque eu sei que ela faz. Entende como é que é o esquema? Deixa, vai cair, deixa cair. Tem coisa que é para nós homens. Olha, vai cair. Eu vou arrumar. Eu vou arrumar. Aí quando eu vejo, só escuto o estouro. Blue. Caiu. Boh. Aí o cara tem que ir lá e fazer. Aí na próxima ele já não vai deixar cair. Entende o esquema, não? Sei que as mulheres se indignam, que é o trinco que não abre, que a gente não arruma, é a lâmpada que o cara não quer trocar. Coisinhas do dia a dia, né? Estou falando coisas pequenas, mas tem coisas maiores que são responsabilidades nossas, homens. E de você, mulher. Queridos, o que a gente mais precisa na nossa vida? Você não precisa de um outro homem. E você não precisa de uma outra mulher. Você não precisa de uma outra família. Você precisa de Deus. As famílias precisam de Deus. As famílias precisam de Deus na sua casa. Faça da sua casa, do seu casamento, um culto a Deus. Que o Senhor nos ajude a fazer isso. Ame a sua esposa para a glória de Deus. Ame o seu esposo para a glória de Deus. Irmãs, não se junte em rodinha de mulher para falar mal do seu marido. Não fala mal do seu marido. Homens, não fale mal da sua mulher. Eu não gosto nem que os meus filhos falem mal da minha esposa. Ah, pai, mas a mãe, eu digo assim, ó, vai arrumar uma mulher para ti e falar da tua mulher, da minha não. Quando tu tiver uma mulher, se quiser falar, tu fala, da minha não. Mas é que tu e a mãe estão sempre... Mas tu quer que eu esteja assim com quem? Minha mulher, cara. Dá vontade de falar? Claro que dá. Mas eu vou orar, dizendo, Deus, bota a mão, Pai. Né? Amém, queridos. Irmãos, Deus abençoe você. Bendito é o nome do Senhor. 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 Que você nunca me procure a igreja para dizer, pastor, eu estou me separando, estou me divorciando. Não. Não, não. Você pode procurar dizer, pastor, estamos lutando. Mas Deus vai dar graça. Lutar faz parte, gente amada. Faz parte. Mas ter vitória em Deus faz parte. Aleluia, faz parte. Faz parte. Oramos a Deus. Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. Aqui, Senhor, temos famílias na Tua casa. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, renova o amor, o respeito, o carinho. Renova, Senhor, renova, Senhor Jesus. Quantas coisas têm sido roubadas, Senhor Jesus querido, no meio das famílias, Senhor. O respeito pelos pais, o respeito dos cônjuges. Senhor, a falta de temor a Ti, Deus. E a maneira alternativa de viver a parte da Tua palavra. Mas nesta noite te pedimos, restaura as famílias da Tua casa. Restaura os casamentos. Quem sabe suas famílias estão lutando aqui, Senhor. Quem sabe alguns estão passando pelo período mais difícil da sua vida, mais difícil do seu casamento. Deus, quem sabe alguns casais, Senhor, vieram aqui nesta noite. Deus, só porque não tinham outra alternativa, Senhor, mas vieram aqui, Senhor. E têm ouvido a palavra. E eu quero te pedir nesta noite, restaura, Senhor Jesus, este casamento, Senhor. Não deixa, Senhor, nenhuma das famílias da Tua igreja fazer parte das estatísticas de separação, de divórcio na nossa nação. Deus, guarda os homens, os rapazes, os jovens
Que o Senhor os levante como homens decididos, homens curados, homens maduros, para que tenham condições, Senhor Jesus, de serem chefes de família. As mulheres, Senhor Jesus, que elas sejam mulheres curadas, maduras, transformadas em Ti, para que tenham condições de serem esposas, donas de casas, mães, e aquilo que o Senhor há de chamar a cada uma a ser e fazer, para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like e seus comentários e compartilhe nas redes sociais e com os seus amigos, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.